Portanto, isto vão ser Fazemos duas audições seguidas, sim. Fizemos a outra que eram duas seguidas e outra uma de um partido, outra do outro. Desta aula, estou em público, já sei o que é que está a acontecer lá fora. Pois, é os expansos. Já disse, nenhum deles tem brinco, senão podia ser. Agora, só quando houver fumo branco. Está assim um bocadinho tudo. Tem que haver fumo. Então, senhoras e senhores deputados, continuamos assim os nossos trabalhos e agora temos o gosto de receber a doutora Maria Helena Rodrigues, conselheira Maria de Fátima Amaral e conselheiro José Abrão, a quem saudamos e agradecemos a disponibilidade para hoje estarem connosco no âmbito de de dois requerimentos, tanto um apresentado pelo Partido Socialista sobre a sustentabilidade da DSE, de modo a permitir eventuais alterações no regime de contribuições. E é por este que começamos, portanto vamos fazer um após o outro. A grelha de tempos julgo que tem conhecimento, portanto primeiro faz a intervenção quem apresentou o requerimento, depois tem 5 minutos para poder fazer a vossa intervenção. Depois de uma ronda única de 3 minutos a cada um dos partidos, ao qual no final o somatório das intervenções 3 minutos vezes o número de grupos parlamentares, terão até esse valor, esse número, para poder responder. Portanto, e dou a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Euridice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a senhora Presidente e a restante delegação do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Nós fizemos a apresentação deste requerimento dado que é uma matéria sensível que de forma recorrente vem à Assembleia da República, seja por projetos de resolução, seja por petições, ciclicamente este é um assunto que está em cima da mesa, esta questão, mais concretamente da redução de 14 para 12 anos, porque se as coisas são postas assim, ou então a redução dos 3,5% para uma percentagem mais baixa. E, portanto, isto tudo tem a ver com a questão da sustentabilidade da segurança da ADSE. E porquê é que tem a ver? Porque qualquer medida que se tome, obviamente que tem que se ter a consciência absoluta do que é que se está a fazer do ponto de vista dos impactos. E, portanto, não é muito provavelmente agradável, do ponto de vista do anúncio político, fazer um projeto de resolução que se recomenda ao Governo que deixa o número de meses e que deixa a percentagem, mas se isto não tiver um enquadramento do ponto de vista das receitas, das despesas, do seu financiamento, do meu ponto de vista é também uma irresponsabilidade. Bom, dito isto, o requerimento refere a Comissão de Reforma do Modelo da ADSE, que já lá vai um bom tempo, refere também ao posicionamento do Tribunal de Contas, que também já tem um bom tempo, não obstante existirem relatórios de evolução deste tema, e eu também acrescentaria aqui o impacto do alargamento ao CIT de novos beneficiários e, portanto, esse impacto, o que é que representou do ponto de vista da ADSE e da sua própria sustentabilidade. Recebemos há bocadinho uma resposta da senhora Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, que até reduziu um ano do ponto de vista, inicialmente reduziu um ano a média etária, mas que entretanto já se recuperou e que ela está nos 54 anos, seja o que é que isto significa do ponto de vista, volto a dizer, desses tais impactos, e também o facto de as recentes eleições para os membros representativos dos beneficiários, eu acho que todas as listas puseram em cima da mesa esta questão, que significa que todos têm uma ideia sobre isto. Bom, resumindo, o que nós vamos aqui procurar falar é em sentido mais vasto, ou seja, não nos situarmos apenas
da sustentabilidade relativamente ao que o Tribunal de Contas nos disse, mas tentar ter aqui uma ideia mais abrangente, nomeadamente a do modelo de gestão da própria ADSE, a capacidade negocial que hoje existe para as convenções, com os privados para efeitos do regime convencionado, os mecanismos de atratividade que permitam que exista fidelização dos contribuintes líquidos e, eventualmente, um segundo alargamento, porque não ficou fechado, na sequência do Decreto-Lei 4 de 2021, que fez o tal alargamento aos CIT, mas ficou para uns segundos momentos uma avaliação desse alargamento, nomeadamente a questão das empresas municipais, é aquilo que me recordo. Portanto, não ficou apalavrado, mas também não ficou fechado. Dito isto, neste momento introdutória, foi questionado a Sra. Presidente do Conselho Diretivo para que nós pudéssemos fazer uma avaliação séria da existência de um estudo, de uma avaliação técnica sobre a questão da sustentabilidade. Foi-nos respondido que está efetivamente a ser feito um plano de sustentabilidade a 5 anos. A justificação dos 5 anos é por facto da rapidez com que os acontecimentos hoje se dão e a nossa expectativa é que, quanto mais depressa tenhamos acesso a esse documento, tanto melhor. Certamente, apesar de este Conselho Geral e de Supervisão ser ainda recente nas suas funções, mas admito que tenha, obviamente, opinião sobre a matéria, tanto mais que ela é a base depois de tudo o resto. A sustentabilidade é depois a base do que se pode ou não se pode fazer. E era esta a introdução que eu queria deixar, ficando as perguntas para o segundo momento. Muito obrigada. Sra. Deputada, muito obrigada. Sra. Presidente, doutora Maria Helena Rodrigues, tem a palavra. Muito boa tarde. Agradecer o convite que foi formulado ao Conselho Geral de Supervisão e primeiro, enfim, referir a constituição do CGS com 9 elementos representantes dos beneficiários e 8 elementos de vários organismos da administração pública, nomeados exatamente pela Sra. Secretária de Estado da Administração Pública. Bom, as nossas preocupações com a ADSE, e porque tive ainda a oportunidade de ver um pouco da intervenção da Sra. Diretora Presidente do Conselho Diretivo, é claramente com o número insuficiente de trabalhadores que a ADSE tem. Isto é, para uma gigantesca tarefa que é de poder ajudar nas respostas, naquilo que são o pagamento de comparticipações, é um trabalho gigantesco para menos de 200 pessoas. E hoje a ADSE tem a preocupação de, em tempo oportuno, apresentar e dar a resposta aos beneficiários da ADSE que a solicitam. Foi feito também um esforço grande naquilo que é a atualização do portal e das matérias e assuntos que estão no portal da ADSE, a que todos têm acesso. Claramente que dizemos que alguns grupos etários terão maior dificuldade nesse acesso, mas que têm aquilo que é essencial para esclarecer os beneficiários da ADSE e para lhes poder prestar ajuda. Depois, um agradecimento muito grande pela carência de recursos humanos, mas um agradecimento muito grande aos trabalhadores, de facto, naquilo que eles dão todos os dias. E depois, aquilo que nós consideramos ainda, eu penso que o Conselho Geral partilhará, o resto dos colegas que aqui estão, que partilharão este dado, é que a ADSE também, não só a ADSE, a ADSM, a ADM, exatamente, das Forças de Segurança e da GNR, são também um contributo muito importante para o Orçamento de Estado, isto é, na medida em que não oneram o Serviço Nacional de Saúde. É a contribuição destes beneficiários da ADSE que paga todos os atos de saúde que têm e que evita que haja uma sobrecarga maior de mais de 1 milhão de utentes
no Serviço Nacional de Saúde. Estas, para nós, são questões, assim, que claro, deixa-me só acabar. E as minhas colegas querem dizer muito mais do que eu, e eu vou passar-lhes imediatamente a palavra, se não vir inconveniência, Sr. Presidente. Sim, sim. Temos tempo. Eu é muito rápido para acabar no gastar tempo. Bom, eu quero cumprimentar a todos e, de facto, nesta primeira parte que tem a ver com a sustentabilidade, eu sou no Conselho Geral, representante da FESAP, 35 sindicatos, e gostava de dizer o seguinte: preocupa-nos imenso a sustentabilidade. O último estudo que foi feito apontava a sustentabilidade de 24-25. De qualquer maneira, quando nos passaram a pagar para 3,5% em 2013, começou a partir daí a haver saldos que são hoje tão significativos, estão no IGCP, é preciso dar-lhe destino, mas isso só por si não resolve o problema da sustentabilidade, porque é muito dinheiro, é facto, mas esfuma-se rapidamente. E no que diz respeito à sustentabilidade, há aqui duas questões que nos preocupam. A primeira é à volta da questão da redução das contribuições, e acho que é importante, e como disseram todos, em princípio defendemos, ter em consideração que, da nossa parte, por exemplo, entendemos que o Estado não se deve pôr de fora, a redução que houver pode eventualmente ser suportada pelos organismos da Administração Central, na justa medida em que há um problema maior ainda por resolver, que é o problema das autarquias, que pagam os seus beneficiários, e que tudo indica, no Ministério das Finanças decorrerá um estudo com vista para que possivelmente em 2024 possam ser também eles dispensados de pagar os beneficiários e passando mais um encargo para a DSE. Lembrava também a necessidade de, porque a DSE é um sistema solidário, não pode andar permanentemente a substituir-se ao Estado. Nós temos um grupo grande de beneficiários que são aposentados, com pensões de até 630 euros estão isentos de pagamento, e acho que é a altura, quando se discutir a sustentabilidade, de ver como é que se pode suprir esta questão com algum possível investimento por parte do Estado e da Administração Pública que não se devem pôr de fora. E para terminar, dizer porque é que não se devem pôr de fora. É que há vários serviços que recorrentemente, por consequência do Orçamento de Estado, são quase que convidados, nomeadamente nos hospitais EPE, a fazer seguros de saúde, o que não faz sentido absolutamente nenhum no que concerne à Administração Pública e ao Estado. E, portanto, nessa altura, o que faria sentido era que se pensasse no alargamento aos das autarquias, que são muitos e cada vez mais, na justa medida em que também vão crescendo as empresas municipais, e por aqui dar contributos importantes para a sustentabilidade. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Abraão. E nesta matéria, acho que eu quero... Muito obrigado. Para aqui deixar. E já terminou esta intervenção, já passamos 5 minutos. Tenho que esperar agora que na próxima. Senhora Deputada, por favor. Senhor Presidente, muito obrigada. Eu vou ser muito compacta nesta questão convosco. Inferidas palavras, que há outras preocupações, nomeadamente a questão que se prende com os municípios e que efetivamente no debate do Orçamento de Estado para este ano foi assegurado pela Sra. Ministra da Presidência, que tem a seu cargo a Administração Pública, que o ano de 2024, seria o ano em que esta matéria efetivamente teria a sua resolução. E a verdade representará mais um encargo, daí que se justifique aquilo que dissemos nas anteriores audições, que é a existência do tal plano de sustentabilidade para se perceber esses impactos, porque senão estamos todos a falar de cor e isso não tem particular interesse. De qualquer das maneiras, o Conselho Geral e de Supervisão, volto a dizer, provavelmente já falou diversas vezes deste assunto e relativamente ao pagamento por parte dos contribuintes líquidos de 14 meses e do montante de 3,5%, o que é que vos apraz dizer? Porque é o que efetivamente está em cima da mesa. Duas notas ainda sobre estas questões. Os aumentos dos custos com o regime livre foram uma realidade em 2022. E, portanto,
Gostaria de saber a vossa opinião, se acham que isto resultou de algumas alterações substanciais ou não do regime convencionado. E porquê é que eu pergunto isto? Porque, obviamente, se o regime livre teve mais custos, não teve só custos para os beneficiários, teve também custos acrescidos para a ADSE, e isto, do meu ponto de vista, já tem a ver com a forma de administração da coisa, a forma de gestão das respostas a dar aos beneficiários. Por último, as formas de negociação das convenções e a antiguidade do regime livre, que data de 2004, está a fazer 20 anos. É claramente, na vossa perspectiva, é claramente ou não um prejuízo para os beneficiários contribuintes e para os beneficiários, obviamente, também no seu todo. Percebo o que diz relativamente à questão das isenções, mas a ADSE diferencia-se exatamente, entre outros aspectos, mas diferencia-se de um seguro exatamente por ser um sistema solidário. E houve uma alteração substancial, é que antigamente as isenções acompanhavam o rendimento, o salário mínimo, e agora já não é assim, portanto, exatamente, são os 630 euros. Há pouco a Sra. Presidente até disse o número daqueles que eram efetivamente isentos, mas esta é uma imagem de marca da ADSE, que é a da solidariedade. Porque se nós depois queremos aproximá-la dos seguros, então já é outra coisa, já não é a ADSE. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Doutora Helena Rodrigues e seus convidados também aqui, membros do Conselho Geral e de Supervisão. Nós estamos aqui porque, por causa de um requerimento originalmente do Partido Socialista, para ouvir a direção da ADSE, e depois nós, na altura, o PSD sugeriu que também viesse cá o Conselho Geral de Supervisão. Eu até diria pelo seguinte: às vezes quem está em funções executivas, é um caso quem está à frente da instituição, tem muitas preocupações no dia-a-dia para o dia seguinte. Quem está num conselho de supervisão tem normalmente o tempo e o fôlego necessário para ter alguma distância e ver os problemas com outra, às vezes com uma perspectiva temporal menos premente do que normalmente quem está em funções executivas, que tem que decidir coisas todos os dias e às vezes não tem o tempo necessário para esta reflexão. Portanto, parece-nos que era importante juntar aqui, e julgo que tem sido útil esta audição, quer da Presidente do Conselho Diretivo, quer agora aquilo que já ouvimos do Conselho Geral de Supervisão, mas não me deixa, eu julgo que não nos deixa muito descansados quanto a este sistema. Se não vejamos, não vai há muito tempo, até um exemplo simples, o que é que leva um jovem funcionário público a resolver aderir a este sistema? Ou resolver não aderir? Porque muitos não têm aderido. Há alguns, eu até conheço pessoas que fizeram isso. Pessoas jovens que acham que não vão ter grandes problemas de saúde e, perante a perspectiva de ficarem com... Pode chegar perto dos 8% do salário líquido, aquilo que o contributo para a ADSE, portanto é muito mais do que os 3,5%, que é do bruto. Quando se faz as contas ao líquido é completamente diferente. E há muita gente que pode pensar assim: eu sou jovem, tenho poucas doenças, fico de fora. Dependo do Sistema Nacional de Saúde, se correr alguma coisa mesmo muito mal, e na véspera de achar que tenho qualquer coisa mais grave, vou correr e inscrever-me na ADSE porque, como aqui já foi dito, ninguém é penalizado por se inscrever num dia e ter uma elevada despesa no dia seguinte. Acabámos de ouvir esta. O que é que torna esse sistema atrativo? Por exemplo, quando entraram os CTIs, nós estávamos à espera que houvesse um rejuvenescimento nos utentes do sistema, e não parece ter havido, porque a média de idades continua a subir e não houve um retrocesso na média. Estávamos à espera que a gente jovem das empresas municipais, havia uma série de outras coisas, quanto mais desses entrassem, mais desceria a média. Não tem acontecido.
E, portanto, olhando assim para o futuro do sistema, que é aquilo que aqui nos traz, como é que nós podemos fazer com que este sistema seja cada vez mais atrativo para os mais jovens, porque é muito importante, já percebemos aqui, que uma pessoa mais velha gasta mais do dobro da ADSE, retira do cofre mais do dobro, em média, do que os mais novos, é normal, as pessoas quando ficam mais velhas têm mais problemas de saúde, é da vida, e portanto um sistema deste género mantém-se e floresce quando tem muitos jovens a usufruir dele. E não parece estar a ocorrer isto. E isto preocupa-me, acho que nos preocupa a todos, quanto ao futuro da instituição. Se não formos capazes de inverter isto, o futuro da instituição será certamente mais sombrio. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentá-los, agradecer a presença. Nós temos tido uma intervenção em torno das questões da ADSE, não de hoje, mas sobretudo com o objetivo de reduzir os encargos para os beneficiários da ADSE. Temos vindo a propor a redução da comparticipação dos 14 meses para os 12 meses. Propomos também a redução percentual da própria comparticipação. Segundo as informações que são conhecidas e que têm vindo a público, a ADSE tem um superávit de mais de 1.000 milhões de euros. Aliás, registramos que até o próprio Conselho Geral e de Supervisão aprovou no seu parecer que o aumento dos encargos com os beneficiários devem ser suportados pela própria ADSE e, de facto, é um aspecto que faz todo o sentido, considerando a atual situação da própria ADSE. E consideramos que havia condições para ir mais longe, tal como esta questão da redução da comparticipação dos 14 para 12 meses, pela questão tão simples, há pouco também fazia essa referência, conjuntamente com a direção com o Conselho Diretivo da ADSE, até pelo fator de cada um de nós, os beneficiários, só têm a possibilidade de adoecer 12 meses por ano, não é possível adoecer 14 meses por ano. E esta é uma questão que efetivamente faz, na nossa opinião, todo o sentido. Gostaria também de perceber da parte do Conselho Geral de Supervisão da vossa opinião. A outra questão que eu gostaria de colocar neste momento é porque há pouco não obtivemos resposta da parte da Sra. Presidente, mas que se prende com o seguinte: no quadro do acerto de contas que é feito, nomeadamente com os grupos privados, estou a falar dos grandes grupos privados, consta que as regularizações ainda não foram feitas, dizendo assim, e que há dinheiro da ADSE a haver e que estes grupos privados ainda não cumpriram com as suas obrigações. Gostaria também de perceber convosco qual é que é da informação que detêm relativamente a esta matéria, porque estamos a falar mais uma vez também de dinheiro que é dos trabalhadores e que, naturalmente, neste contexto só vem confirmar de facto que há condições para se poder avançar para que a comparticipação seja em 12 meses e não nos 14 meses como é atualmente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não havendo mais grupos parlamentares na sala, temos estas 3 intervenções, terão até 9 minutos. Deixa-me só... Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhora Deputada Euridice, sim. Vamos ver. A questão da sustentabilidade, que é uma preocupação nossa, é uma preocupação, com certeza, também daqueles que são os beneficiários da ADSE, está prevista no número 2 do artigo 16º do Decreto-Lei 7/2017, que é a Lei Orgânica da ADSE. Isto é, o Conselho, diz o número 2, o Conselho Diretivo procede à elaboração de um plano plurianual de sustentabilidade da ADSE, um plano plurianual, lá está, mais do que um ano, nas vertentes económico-financeira e orçamental, tendo em conta as suas necessidades de curto e de longo prazo, sujeito a revisão anual, incluindo uma avaliação de necessidade de verbas a afetar à reserva da sustentabilidade, a submeter à aprovação a conferir por despachos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. Portanto, o plano de sustentabilidade terá que existir claramente porque a própria Lei Orgânica da ADSE o refere.
a preocupação com a sustentabilidade da ADSE está já na lei orgânica. E, portanto, com certeza que vai acontecer. Agora, se referirmos que se pensarmos que a sustentabilidade não pode ser apenas um fim em si mesmo, porque temos a questão das isenções, temos a questão de a abrangência de um maior número de outros grupos, designadamente com a administração local, e ainda não está claro como vai ser essa entrada da administração local, o que custos vai trazer para a ADSE, porque vai ter custos para a ADSE. Dá-me só um minuto. Vai ter custos para a ADSE e, portanto, o que é que isto no tal plano de sustentabilidade vem fazer? E depois, como referi há pouco, a ADSE de facto serve para não onerar tanto e faz esse papel de não onerar de forma mais grave as verbas do Serviço Nacional de Saúde, isso é claro, não é? Portanto, esta é uma questão, portanto, a existência do tal plano de sustentabilidade, que não existe neste momento, mas que está, de facto, a ser feito um estudo e penso que vai ser alguém de fora, não da ADSE, que vai fazer o referido plano. Depois, a forma de negociação das convenções. As convenções foram negociadas, atuais, as do regime, a revisão da tabela do regime convencionado, foram negociadas com os parceiros, ou seja, com aqueles que prestam os serviços de saúde. Não houve no início algumas, pelo aquilo que temos conhecimento, e todos temos conhecimento disso no Conselho Geral de Supervisão, no início alguma resistência, mas depois foram, em reuniões, foram feitos e foram pensadas as questões e foi-se mais à frente daquilo que estava inicialmente previsto, além daquilo que eram, enfim, as comparticipações dadas aos prestadores de serviço e, portanto, houve um acordo entre os principais prestadores e a ADSE. Ninguém desconhece aquilo que foi negociado. As alterações à tabela do regime livre têm claramente, eventualmente, que acontecer, já estão desfasadas. A questão que se coloca é qual vai ser depois a capacidade ou o grau de integração possível das tabelas de regime livre e de regime convencionado. Nós sabemos que, com certeza, ainda que a ADSE seja solidária, ela tem também, consoante o utilizador utiliza com maior facilidade o regime livre ou o regime convencionado, tem a ver com ela é solidária sim, mas também não esquecemos que uns têm mais capacidade financeira do que outros, portanto esta é uma questão e portanto se me perguntar, não enquanto Presidente do Conselho Geral e Supervisão, mas enquanto beneficiária, se eu quero pagar os 14 meses, não quero pagar apenas as 12 remunerações. E penso que já é um contributo generoso, 3,5% de uma remuneração já é um contributo muito generoso. Aliás, não sei quantas pessoas pagam de seguro de saúde aquilo que pagamos para a ADSE, porque hoje fala-se em muitos seguros de saúde, não é? Em cerca de 4 milhões, segundo se diz, mas alguns são os cartões para ir a umas consultas e depois até é um logro, não é? Dizer ainda o contributo que a ADSE deu, pelo menos até 2020, até ao ano 2000, digo, naquilo que foi a capacidade de negócio dos hospitais privados e aquilo que aconteceu a partir de 2020, aliás, nos últimos 20 anos, depois de 2020, nos últimos 20 anos, há de facto um grande crescimento da atividade privada e nós não podemos esquecer que, mais uma vez, à custa da ADSE, da ADM e dos outros sistemas de saúde, claramente, claro também dos seus investidores, mas claramente à custa destes subsistemas de saúde. Agora cresceu, enfim, alarga-se algo que sabemos também, algumas seguradoras são até proprietárias de hospitais privados e, portanto, é natural que isto venha trazer nos próximos tempos algumas enfim, perturbações maiores, mas era bom que estas coisas chegassem de facto àquilo que é um bom entendimento e que para nós e para o país houvesse aqui um relacionamento saudável entre as instituições dos hospitais privados, regime privado e a instituição pública ADSE. Eu sei, acho que a colega queria, mas eu depois ainda tenho que responder aos outros senhores deputados. Não sei se queres que eu faça. Não posso fazer já? Ok.
Não. A senhora deputada do PSD... Eu peço imensa desculpa por me dirigir diretamente, porque devia estar a dirigir-me à senhora Presidente, mas... Não? Ok. Bom, o que é que devemos fazer para levar um jovem a aderir? Pois os jovens fazem contas. Os jovens fazem contas. E quando fazem contas, e eu que também fui dirigente de um serviço, e que também convidei alguns jovens a aderirem à DSE quando ela deixou de ser obrigatória, a primeira coisa que tive foi um exemplo desses. Alguém que utilizava óculos e me disse, ora bem, deixa-me cá fazer as contas, o quanto é que eu vou pagar por uns óculos, quanto é que eu vou pagar para a DSE, e aquilo neste momento eu não tenho patologias, a não ser a necessidade de óculos, e portanto, quanto é que eu vou, daqui a 2 anos eu vou substituir os óculos, custam-me isto mais ou menos, quanto é que eu pago na contribuição para a DSE e quanto é que eu pago pelos óculos. Fez as contas à minha frente e disse, não, fica a ganhar, não vou. Portanto, a contribuição claramente pode ser alta. Ela tem, para aqueles que não são tão jovens, uma contrapartida maior, mas para os que são mais jovens, no imediato não tem. Mas cabe-nos a nós também fazer alguma dessa pedagogia, não é? Não é depois, quando chegamos à altura de precisar, que criamos uma organização robusta e não a temos, porque a fragilizamos no caminho. O CGS, de facto, aprovou no seu último parecer que os encargos que a crescerem por parte, relativamente aos beneficiários, deveriam ser suportados totalmente, uma vez que há uma margem financeira, totalmente pela ADSE, no regime convencionado, sim, totalmente pela ADSE, uma vez que há verba para isso. Mas convém lembrar que é um órgão que não tem um parecer, não dá um parecer vinculativo, não é? Os pareceres do CGS não são vinculativos, são meramente indicativos. Com certeza que percebemos que há uma maior flexibilidade da nossa parte, eventualmente, em sugerir, mas é de facto aquilo que pensamos, enquanto representantes do CGS e na parte que cabe aos representantes dos beneficiários, mas que claramente percebemos que eventualmente a ADSE assim não entenderá. A senhora deputada Paula Santos, a intervenção em torno da ADSE, a redução da percentagem de encargos, claro que sim. Enquanto beneficiários nós entendemos que sim, queremos ter um bom serviço, mas cada vez por uma comparticipação mais baixa. E o acerto de contas com os grandes grupos privados, as regularizações. Bom, esta é a questão que ainda me lembro, quando em 2018, penso que foi, houve aquele grande programa nos prós e contras, um grande debate sobre aquilo que era regularizações que a ADSE exigia de cerca de, penso que, 30 milhões de euros e que os grupos privados se recusaram a efetuar. Neste momento, penso que o valor já está mais alto, e, portanto, não há essa regularização. A ADSE, naquilo que é a atualização dos seus serviços informáticos, tem neste momento uma capacidade maior de detectar a fraude e, quando detecta, claro que são questões para regularização. Não é fácil depois chegar a entendimento com os grupos privados para essa regularização, porque todos entendemos porquê, até porque numa primeira análise foi porque nas suas contas anuais já tinham refletido aquele não recebimento, não é, por parte da ADSE, e portanto agora era muito difícil corrigir isso. Bom, tudo aquilo que foi possível para em seu benefício e em prejuízo da ADSE. Muito obrigada. Eu passava. Sim, já esgotamos os 9 minutos. Pois já vamos nos 10. A minha questão é esta. Nós temos um requerimento a seguir. A intervenção que quer fazer cabe neste ou pode caber no requerimento? Então dou-lhe 2 minutos. Pode ser? Muito obrigada. Então, muito boa tarde. Eu, em relação à sustentabilidade, queria colocar uma questão muito simples. A sustentabilidade não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Só se levanta a questão da sustentabilidade quando se procura equacionar
a questão dos direitos dos beneficiários, ou seja, de passarem de 14 para 12, de eventualmente 3,5 para 1,5. Não se levanta a questão da sustentabilidade quando em 2014 o Governo decide que deixa de comparticipar para a DSE e passam a ser só os beneficiários a comparticipar. Não se coloca a questão da sustentabilidade quando se procura e se está a trabalhar para decidir que as autarquias deixam de pagar, ter responsabilidades nas despesas de saúde dos seus trabalhadores. Portanto, e aí, efetivamente, temos questões grossas de sustentabilidade. Quer em 2014 tivemos, quer vamos ter agora. Portanto, a passagem de 14 para 12 meses não tem esse mesmo efeito que teve em 2014 a situação que ocorreu sem qualquer estudo de sustentabilidade, tal como agora vai ocorrer sem qualquer estudo de sustentabilidade. Aliás, nós estamos confrontados na DSE com uma situação que é esta. Soubemos pela comunicação social que o Governo prepara isto com as autarquias e simultaneamente, foi pedido à DSE que avançasse com um estudo de sustentabilidade, com base em quê? Equacionando o quê? Quando se sabe pela comunicação social que mais à frente há uma série de milhões de euros que vão sair dos cofres da DSE e que a DSE vai ter que suportar. Portanto, há uma questão de fundo muito importante. O aumento dos salários dos trabalhadores é um fator fundamental na sustentabilidade da DSE. Esta é que é a verdade. Porque 3,5% sobre 2.000 euros é uma coisa, sobre 850 euros é outra completamente diferente. Portanto, ainda bem que estamos todos de acordo em estar preocupados com a sustentabilidade, porque pela parte dos beneficiários, que são trabalhadores, estaremos então todos de acordo que os salários dos trabalhadores da administração pública têm que ser aumentados muito significativamente, até porque está em causa a sustentabilidade, a sua própria sustentabilidade, a sustentabilidade das suas famílias e até a sustentabilidade da DSE. Portanto, todas estas questões, se estamos preocupados com a sustentabilidade, temos que deixar de ter dois pesos e duas medidas. Portanto, não pode ser. Assim não. Muito obrigada, doutora. Não quer fazer intervenção? Não, era já, porque esta matéria é muito rápido. 12, 14 meses. É igual. Muito obrigado. 12, 14 meses. O Tribunal de Contas recomendava que pagaríamos exatamente o mesmo. Nós não estamos em tempo de reduzir, estou a falar, de reduzir o rendimento dos trabalhadores nesta altura. Se for 12, se passarmos 14 para 12, sem estas questões, onde é que vamos buscar cerca de 80 ou 90 milhões por ano só para cobrir isto? Sem que o Estado meta cá o seu, algum do seu. Depois também dizer-vos o seguinte, esta questão dos técnicos superiores, a esmagadora maioria dos 700 que tomaram posse no concurso de recrutamento de 1.000 técnicos superiores inscreveu-se na ADSE. Bastou um pequeno alargamento aos CIT, nos hospitais, de gente nova, para que crescesse mais 130 mil beneficiários. A questão dos jovens é uma falsa questão, Sr. Deputado, permita-me. Depois, não, porque toda a gente quer a ADSE. Ao contrário do que aconteceu no passado, que as pessoas eventualmente, por esta ou por aquela razão, saíam, hoje paga-se 3,5, é muito dinheiro, mas querem. E por ser um sistema de trabalhadores dos serviços públicos solidário, eu pago 3,5%, sou solidário porque lá estou, mas não tem que ser eu a sustentar aquilo que o Estado, enquanto tutela da ADSE, quer fazer solidariedade. Então, se quer, já chegamos aos 630 euros isentos, então ponham lá uma cota à parte e aquilo que for, porque são mais 80 milhões de euros, a redução para as autarquias, efetivamente seja distribuída pelos outros serviços públicos, seja 0,5% ou 0,4%, de tal modo que não haja buracos. E esses sim comprometiriam a sustentabilidade do futuro. Sr. Presidente, muito obrigado, mas acho que era importante neste quadro da sustentabilidade. Muito obrigado. Terminamos assim este requerimento, passamos ao segundo, que é do PSD, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e é um requerimento sobre a existência de diferenciação no tempo de agendamento de consultas e de exames entre utentes da ADSE em comparação com utentes com seguro ou a título particular
em determinados hospitais privados. E eu dou a palavra à senhora deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Presidente do Conselho Geral e de Supervisão, a doutora Helena Rodrigues, e os conselheiros Maria de Fátima e José Abrão. E agradeço a vossa disponibilidade para estar aqui hoje a esclarecermos algumas questões. O PSD está naturalmente preocupado com os relatos que nos têm chegado dos beneficiários da ADSE, que são preteridos no tempo, em alguns hospitais privados, não só na marcação de consultas, mas também na realização de exames médicos, comparativamente com outros possuidores de seguros de saúde ou a título particular. Aliás, a entidade reguladora da saúde refere que recebeu diversas reclamações, considerando, e passo a citar, que existe uma prática discriminatória em razão da identidade financiadora dos utentes, violando assim o princípio da não discriminação do acesso a cuidados de saúde. O Instituto de Proteção e Assistência na Doença, ADSE-IP, tem por missão assegurar a proteção de mais de 1 milhão de beneficiários na promoção da saúde, na prevenção da doença, tratamento e reabilitação. Atendendo a que os beneficiários da ADSE recorrem aos hospitais privados para a realização de consultas, de exames complementares e tratamentos, importa esclarecer esta matéria. Face ao exposto, importa esclarecer se o Conselho Geral e de Supervisão tem conhecimento destes casos, quais os motivos que levam os hospitais privados a discriminar no tempo os utentes da ADSE, se são razões que se prendem com o pagamento tardio por parte da ADSE aos hospitais privados, aquilo que é devido, se é o preço que pagam por consulta ou exames complementares de diagnóstico não é compatível com o serviço prestado. Sabemos que entrará em vigor no dia 1 de março e no dia de ontem novas tabelas, nomeadamente a de ontem do regime convencionado, sendo esta última então que contempla preços máximos de alguns medicamentos e de algumas próteses e de próteses intraoperatórias, bem como a valorização de 14 técnicas cirúrgicas de ponta. Isto após o Conselho Geral e de Supervisão ter alertado em março para a urgência e inevitabilidade do aumento das comparticipações atendendo à inflação e aumento do preço pago pela ADSE por alguns atos médicos, que não cobriam os seus custos reais, levando a que os utentes da ADSE fossem impedidos de aceder aos mais variados atos médicos ou a suportar na íntegra os mesmos. Porque não atua a ADSE atempadamente, ou seja, esta nova tabela não poderia, não deveria ter entrado em vigor mais cedo, tendo em conta a inflação que já se restava desde 2022. Sabemos que a regra é de 6 em 6 meses rever, mas isso seria se calhar em circunstâncias normais, o que não é esta, não é? Ainda assim, os beneficiários da ADSE suportam 20% do aumento dos preços verificados, o que é questionável, atendendo a que os beneficiários da ADSE, já como aqui já falámos, pagam mensalmente 14 meses a 3,5%. Eu gostava de ouvir então o Conselho Geral e de Supervisão sobre esta matéria, estas questões que nos preocupam a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Gabriela, dou a palavra à Sra. Presidente. Até 5 minutos. Muito obrigada. Bom, na questão da diferenciação no tempo de agendamento privados e públicos, não é de hoje, não é de hoje, é muito antiga. É muito antiga, sim, é muito antiga e, portanto, e claramente que começou por ser uma preocupação, mas dito não era sequer escondido pelo prestador e pelas pessoas que estavam no balcão, davam preferência aos seguros de saúde. E, portanto, não é uma coisa que é de hoje, é uma coisa antiga, só que, finalmente, a IERS decidiu ir verificar o que se passava e agir.
Claro que aquilo que foi, como eu dizia, até 2020, no ano 2000, a ADSE foi um grande impulso, e os vários subsistemas de saúde foram um grande impulso para o aparecimento e o crescimento dos hospitais privados. A partir daí começou também a haver uma influência dos seguros de saúde e daí esta discriminação relativamente, porque vai continuar a acontecer, relativamente ao beneficiário da ADSE e ao que tem um seguro de saúde, porque, como eu referi, algumas seguradoras são até proprietárias dos hospitais privados. Portanto, e há também estudos que dizem exatamente isto. A Universidade Nova fez um estudo e refere estes dados. Ora, o que é que podemos fazer relativamente a esta diferenciação? Bom, cada vez pedimos a intervenção da ERSE com mais cuidado e que os nossos beneficiários da ADSE possam reportar a ADSE sempre que aconteça tal caso. Aquilo que acontece, e como já referi, a população da ADSE não é maioritariamente jovem, é uma população mais avançada, as pessoas têm ainda hoje medos que nós não conseguimos explicar. Se eu vou dizer que me trataram mal, então é que nunca mais eu vou àquele hospital. Depois, a própria reação dos prestadores privados, que hoje têm um médico para fazer o tal exame e amanhã já não têm, isto é, a pessoa vai à convenção, vê quais são os prestadores, escolhe, eu quero ir fazer, está mais perto de casa, vou aqui, vai lá no dia e dizem, não, já não temos. Então, mas não, o doutor deixou de estar na convenção ontem. É assim. E, portanto, é neste momento, o que se passa e aquilo que vai acontecendo. Só um minuto. E aquilo que vai acontecendo na ADSE relativamente a esta discriminação. Como é que podemos fazer? Bom, eu penso que continuará a ser sempre pela intervenção da ERSE. Não há outra forma. Obrigada. Muito obrigada. Dou a palavra à senhora doutora Maria de Fátima, sim. Muito obrigada. Em relação a esta questão, gostaria de apenas ter aqui algum momento, talvez, de nos situar no realismo do mercado. E o realismo do mercado diz-nos que não é porque uma determinada empresa vende produtos de saúde que deixa de ter a lógica de uma empresa. Portanto, e não nos podemos abstrair deste facto para conseguir perceber que aquilo que se passa com os beneficiários, com a ADSE, com o terem ou não terem consultas, com isto e com as várias reclamações que apresentam, não deriva apenas, e até direi, deriva cada vez menos daquilo que se passa efetivamente com a ADSE e com o seu funcionamento. Deriva cada vez mais daquilo que são as lógicas do mercado da saúde e daquilo que é o caminho que os prestadores privados de saúde vão abrindo no sentido de impor as suas lógicas à própria ADSE. Aquilo que é claro é que o mercado dos prestadores de saúde procura a liberalização dos preços, procura rebentar com o regime convencionado da ADSE, procura situar tudo em regime livre. Porquê? Porque deixa de ter limites aos preços que pode passar a estabelecer e em relação aos quais a ADSE tem uma comparticipação e o beneficiário tem outra comparticipação. Em regime convencionado, a ADSE reúne com os prestadores, discute as tabelas e estabelece um preço possível para os cuidados que esse prestador vai prestar aos beneficiários. E depois a ADSE comparticipa com uma parte e o prestador comparticipa com outra. Portanto, este caminho que vem sendo aberto pelos prestadores ultrapassa a própria capacidade negocial da ADSE, efetivamente. Porque se eles definem um dado caminho, e já aqui há uns tempos veio na comunicação social, o funcionamento em cartel, várias coisas que acontecem e que efetivamente são claras e que revelam isso. Se forem aos hospitais privados, aos grandes grupos, estamos sempre a falar dos grandes grupos, verificam que há tabelas
próprias para os beneficiários da ADSE, mas que são tabelas em regime livre e que visam já atrair o beneficiário para um enquadramento de regime livre e saltar do regime convencionado. Não há dúvida nenhuma que se insere esta questão de marcarem para uns, se forem em regime convencionado, marcam para mais tarde, se forem em regime livre, marcam de imediato. Nós não temos denúncias de pessoas que têm seguros de saúde. Não vem a lume, mas eu também não me acredito que não exista. Há de haver seguros que são preteridos em relação a outros. Os planos de saúde são atendidos da mesma maneira que os seguros de saúde. Portanto, eu acredito, e ainda bem, que a nossa capacidade de fiscalização sobre uma coisa que é pública, que é um instituto público, que é a ADSE, seja muito mais atenta do que sobre todas as outras. Mas isto insere-se nesse caminho, no caminho do mercado livre da saúde. Muito obrigada. São 30 segundos. Não permite isso, Sra. Presidente, mas são 30 mesmo. Só para dizer o seguinte. Tem mais tempo a seguir? Não, mas é em relação a esta matéria. 30 segundos consigo dizê-lo. É assim, eu sou do interior e acontece que não temos muitos destes problemas, nem nos Açores, nem na Madeira. E se querem falar em discriminação, a ADSE é isto mesmo. Não há maior discriminação do que aquela que vive no interior, nas regiões autónomas da Madeira, porque os convencionados são pouco, não existem serviços. Há pouco a Sra. Presidente falava na composição dos representantes das instituições. Estão representados as tutelas diversas do Governo. Até às últimas eleições, Açores e a Madeira estavam representados, agora ficaram de fora. Se queremos falar em discriminações, e pela parte que me toca, o Conselho Geral, provavelmente a Sra. Presidente falará, estarei completamente disponível, enquanto fez para aqui vir, e então municiar os seus deputados da maior informação possível, caso o Conselho Geral não o faça, para trazermos então aqui este conhecimento destas coisas. E a senhora deputada dizia, bom, mas nós suportamos 20%. Não, nós suportamos muito mais do que os 20%. O Conselho Geral de Supervisão autorizou o Conselho Diretivo a aumentar os preços para pagar aos convencionados em 5%. Há preços que aumentam 60%, 70% e 80%. 7,7 milhões de euros. Razão pela qual aprovamos no Conselho Geral de Supervisão uma nota a dizer que isto deve ser suportado pela ADSE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada também. E entramos na ronda única, 3 minutos cada um dos deputados e depois no final terão até 9 minutos, porque dá-me a ideia que só há 3 grupos parlamentares, se não entrar nenhum entretanto. Dou a palavra à Sra. Deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. O que está aqui em causa, agora já nesta audição, é indiscutivelmente, do meu ponto de vista, a questão do acesso. E o acesso em condições igualitárias, por um lado, que é o caso que vem expresso no requerimento apresentado pelo PSD, mas também da satisfação que os beneficiários tiram deste processo e, consequentemente, se respondem ou não respondem às suas necessidades. E, portanto, houve necessidade de perguntar ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que esteve aqui connosco outro dia em audição, se afinal de contas os privados tinham definido em alguns locais cotas para os agendamentos da ADSE, o que nos foi respondido imediatamente que não. E depois também conversámos disso há instantes com a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, exatamente para perceber como é que a ADSE lida com isso, e foi-nos dito que a chegada de denúncias é em número limitado, mas todos nós temos, mais do que a percepção, a certeza de que estas coisas efetivamente acontecem. Mas, curiosamente, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada fez uma referência, uma ligação direta às condições da prestação de serviços com a tabela, o preço, os preços expressos
nas tabelas dos convencionados. Portanto, ele fez esta relação direta, indo até um pouco longe, dizendo que tinha havido nos últimos 4 anos perdas significativas da prestação por parte da ADSE. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir sobre o que acabei de referir e acrescentar aqui, exatamente naquele plano da satisfação dos beneficiários. É que antigamente, como é que os prestadores negociavam a sua permanência ou a sua entrada nos convencionados? Era por pacote, digamos assim. Fazia a consulta e fazia os atos médicos, não é verdade? E, portanto, quando o utente entra no hospital, sabe que está coberto plenamente para a ADSE e não apanha depois a surpresa no final, onde a consulta paga 5 euros pela ADSE, mas depois tem toda a outra fatura dos atos que praticou, porque a partir do momento em que está dentro da consulta, certamente vai dizer, espera aí, se faz favor, que eu agora vou continuar os atos noutro médico qualquer, noutro sítio qualquer, e vou ainda ver onde é que os posso fazer. Portanto, digamos que a pessoa, de alguma maneira, o utente, o beneficiário, é apanhado ali num esquema, não é verdade, em que tem dificuldades. Bom, eu acho que gostava, mas não sei se os senhores assim o entendem, a seguinte questão. Se é verdade que a negociação era feita nos termos em que eu vos referi, agora não é exatamente isso. Ou seja, os privados escolhem, tipo self-service, escolhem aquilo para que querem ser convencionados. Eu vou-vos dar um exemplo. Não vou dar exemplo nenhum porque já não tenho tempo e, portanto, tenho muita pena. Mas, efetivamente, este é o grande problema que se está neste momento a colocar, é que, por conta, a consulta é comparticipada pela ADSE, ou melhor dizendo, faz parte da convenção da ADSE, os outros atos não fazem e as pessoas não sequer pagam como privados, pagam na tabela especial que foi elaborada para os subsistemas. E isto é uma coisa extremamente complicada que eu gostaria também de ouvir a vossa pronúncia sobre isto. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, novamente cumprimento a si e aos nossos colegas, mas também aos nossos convidados, os senhores conselheiros, a quem hoje também agradeço por aqui estarem. De facto, este assunto, a propósito da hospitalização privada, é também um assunto que concorre para o anterior que estivemos aqui a discutir. Discutir a sustentabilidade da ADSE é também perceber até que ponto é que a ADSE é competitiva, especialmente quando, a partir de um determinado momento, as pessoas puderam escolher se descontam ou não para a ADSE. E, portanto, ainda bem que estamos a fazer este debate conjuntamente, porque ele faz todo sentido. Mas não deixa de ser importante perceber porque é que ganha um hospital privado, seja ele qual for, ainda por cima quando representam em Portugal 1/3 da capacidade hospitalar do país, o que é que ganha em estar a discriminar alguém que vem por parte da ADSE, quando também já nos foi dito aqui, por parte do Dr. Óscar Gaspar, o Presidente da Associação de Hospitalização Privada, que a ADSE é o cliente mais importante que tem dentro dos hospitais. Para além de ser o mais importante, é também aquele que melhor paga. Isto foi-nos dito. Há pouco o senhor deputado Chega dizia que foi o primeiro a fazer essa intervenção, não foi até porque o PSD, por causa do regimento da Assembleia, intervém primeiro. E foi precisamente esta a pergunta que fez o deputado João Paulo Barbosa de Melo, a quando da audição ao senhor Dr. Óscar Gaspar. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta de forma cândida. A ADSE é ou não um bom pagador? Há aqui algum problema entre o deve e o haver? Porquê que os hospitais privados podem estar a ter este comportamento? Mas isto remete-nos também para uma certa reflexão. Ou seja, se a ADSE é um bom pagador, se representa neste momento 15%, também não é menos verdade que antes representava uma margem de mercado muito maior. E hoje compete com os seguros privados como antes não competia. Ora, se há denúncias por parte dos hospitais privados, pela boca do Dr. Óscar Gaspar, que é suspeito para falar, mas é o que temos neste momento. E é com isso que também gostaria de vos confrontar. Que o regime convencionado
as tabelas são unilateralmente fixadas por parte da ADSE, que não tem margem para negociar, que no que diz respeito a serviços essenciais não corresponde e não oferece, como por exemplo a questão dos partos, como por exemplo a questão do transporte não urgente de doentes, como por exemplo a questão de alguns medicamentos inovadores que, apesar de não estarem a ser administrados no Serviço Nacional de Saúde, estão aprovados pela EMA e são muito importantes no tratamento de algumas doenças. Não vos parece que a ADSE está a perder alguma margem de competitividade para os seguros? Não é hora de respondermos a essa demanda, visto que é uma realidade com a qual estamos a lidar? De facto, a existirem estes comportamentos violadores do princípio da não discriminação no acesso à saúde, naturalmente que a ERS tem de tomar medidas e nós, obviamente, esperamos que essas medidas sejam tomadas e que estes comportamentos não se voltem a repetir. Mas mais importante do que isso é percebermos efetivamente se esses comportamentos estão a ter lugar mesmo ou se, ao balcão de um hospital privado, aquilo que se passa é o seguinte: uma beneficiária da ADSE procura uma ginecologista e do lado do balcão é dito a essa senhora: não, olha, é melhor ter este seguro, ou é melhor em vez de ter a ADSE ter um seguro, porque esta prestadora de serviço já não está contratualizada com a ADSE, já não tem um vínculo com a ADSE. E quem diz esta prestadora diz outros prestadores. E relativamente aos prestadores, também foi dito aqui pelo Dr. Oscar Gaspar que os prestadores de serviços são cada vez menos ter o regime de convencional com a ADSE. Isto é verdade? É porque, a ser verdade, qual é que é a percentagem de prestadores que estão, para terminar, Sra. Presidente, qual é a percentagem, se sabem dizer, de prestadores que estão a sair da ADSE, que estão a desvincular-se da ADSE? Porque, em última instância, aquilo que nos importa mesmo é prestar o serviço. É a pessoa descontar e saber que efetivamente vai valer a pena e não ser levada por via das circunstâncias, não por uma questão de discriminação, mas porque efetivamente a ADSE não responde ou não tem aquele serviço ou é muito mais cara e o hospital privado pura e simplesmente deixa de ter o acordo com a ADSE, mas em um último caso é aos beneficiários da ADSE, ou melhor, é com os beneficiários da ADSE que estamos efetivamente preocupados e que o dinheiro que descontam todos os meses para a ADSE possa justificar essa mesma prestação que eles procuram nos hospitais privados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao tema deste requerimento, gostaria de dizer o seguinte: estas decisões por parte da entidade reguladora de saúde confirmam aquilo que já muito nós conhecíamos. Há pouco também tive a oportunidade de fazer esta referência de que um tratamento discriminatório por parte de alguns ou dos grandes grupos privados de saúde era algo que temos conhecimento todos de relatos por parte de beneficiários da ADSE de que isso aconteceria. Para além de que, além desse tratamento discriminatório, até de utilização de afirmações, olha, da ADSE não é possível, marca a título particular, havendo sugestões desta natureza, infelizmente é uma prática recorrente por parte destes grandes grupos privados de saúde e estas decisões confirmam exatamente isso. O que revela um outro aspecto que vai ao encontro daquilo que há muito temos vindo a utilizar, temos vindo a referir, peço desculpa, que é o fato dos grandes grupos privados de saúde, de facto a sua preocupação é com o negócio, e neste caso concreto é com o negócio da doença. A sua preocupação é como é que vão conseguir maximizar os seus lucros e a saúde das pessoas no meio disto. De todas estas questões é pouco relevante para estes grupos privados. Concorre para isto também a outra decisão que se prende com a cobrança com faturações superiores àquilo que tinha sido informado aos próprios beneficiários, demonstrando exatamente este ponto. E isto revela, de facto, toda esta discriminação por parte dos beneficiários da ADSE, mas revela, sobretudo,
a forma de atuação, de intervenção por parte destes grandes grupos privados da saúde. Eu creio que o fato de, há pouco, como foi referido aqui, relativamente às regularizações, é outro elemento que também, confirma efetivamente esta atitude, que é o facto de não o terem feito, de negar essa mesma regularização. Estamos a falar de valores que receberam indevidamente, que é dinheiro dos trabalhadores e que devia estar do lado dos trabalhadores. Esta é que é a questão principal. Portanto, referir relativamente a este ponto, por parte destes grandes grupos privados, creio que é um ou outro caso, independentemente do número de decisões por parte da entidade reguladora de saúde, todos conhecemos aquilo que tem sido, de facto, essa prática recorrente, e nesta audição era este aspecto que queria aqui, sobretudo, salientar, porque mesmo que não seja reconhecido, a verdade é que a ADSE configura uma parte significativa de financiamento por parte destes grupos privados. Pode-se querer dar a volta que se entender, mas esta é a realidade. E daí, de facto, o interesse grande relativamente a todas as questões em torno da ADSE. Só para concluir, Sr. Presidente, já ultrapassei o meu tempo. Eu creio que fica também confirmado neste conjunto de audições que aqui estivemos, e mesmo telegráfico, que há, de certa forma, dois pesos e duas medidas, porque quando toca à questão de dar uma resposta mais adequada aos próprios beneficiários, e agora estou-me a referir concretamente à questão da redução da comparticipação de 14 para 12 meses, são suscitados estes papões, peço desculpa pela expressão, relativamente à sustentabilidade da ADSE. Mas eu creio que os números que hoje são conhecidos, relativamente ao superávit, relativamente a dinheiros que, inclusivamente, que a ADSE tem a haver, confirmam de facto que há condições para avançar com esta medida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tanto 3 intervenções terão até 9 minutos para esta última intervenção. Na questão colocada, se os hospitais definiram cotas para os beneficiários da ADSE, não precisam definir, vão fazendo como entendem e como, de facto, é também uma forma de pressão. Como disse a colega, a saúde é um negócio, não deixa de ser um negócio e, portanto, como qualquer outro, e, portanto, não há preocupações diferentes nesse negócio dos outros negócios. E, portanto, tudo aquilo que é feito nesse caminho é de aumentar, com esse negócio, as margens de lucro possíveis e, portanto, qualquer expediente serve. Serve relativamente àquilo que é a referência que foi feita pelo senhor da hospitalização privada, relativamente à referência direta sobre os preços da tabela da ADSE em relação a outros. Vamos lá ver, os preços da tabela, como referi há pouco, da última convenção do regime convencionado, foram aceitos pela hospitalização privada, que no primeiro momento que puderem, que é isso aquilo a que temos assistido, imediatamente dizem que eles estão desatualizados e querem nova atualização. É o que tem acontecido e daí a atualização de 6 em 6 meses. Até que ponto é que a ADSE vai resistir a este tipo de comportamentos? Bom, é um caso para ver, mas isto é aquilo que o comportamento que têm os operadores privados na procura da maximização do seu lucro. A falta de transparência naquilo que querem, pois está também na sua mão, aquilo que querem convencionar e aquilo que não querem convencionar, está na capacidade que têm de poder escolher e que a ADSE e que, de alguma forma, o mercado, com o aparecimento dos grandes grupos, perdeu também aquilo que eram os pequenos grupos, que foram sendo absorvidos, e a capacidade de diferenciação dos preços e dos atos que existiam e que deixaram de existir agora. Portanto, há aqui, de facto, a questão muito próxima dos monopólios. Relativamente à sustentabilidade da ADSE, é também discutir até que ponto ela é competitiva.
pronto, a sustentabilidade da ADSE pode ser cada vez mais competitiva quanto maior for a contribuição do beneficiário. Agora, eu não sei se ela continuará, ou seja, ninguém estará disponível para pagar ainda uma contribuição maior para ela ser cada vez mais sustentável e para depois a hospitalização privada, face à sustentabilidade que lhe vai conhecendo, porque conhece, não, nada está escondido, dizer, pois agora já não queremos esta convenção, pois agora vamos beneficiar, vamos aqui fazer negociação de novos acordos. A questão é esta, é um mercado, como dizia aqui a colega conselheira, é um mercado que está a funcionar e, portanto, é o que acontece. Portanto, a ADSE é o maior cliente dos hospitais privados, pois sabemos, é um bom pagador, pelo que foi referido pelo senhor, é um bom pagador, pois por ele ter sido bom pagador é que de facto a hospitalização privada se desenvolveu, se calhar também foi bom, mas desenvolveu, cresceu e agora está na altura de fazer a devolução a esse crescimento, mas não acontece, está exatamente, não chega ainda, não é? As tabelas não foram unilateralmente fixadas pela ADSE, as tabelas foram negociadas pela ADSE há atas das reuniões, portanto, as tabelas foram e os acordos foram assinados pelos prestadores. Qual é o número de prestadores que estão a sair da ADSE? Normalmente não estão a sair e normalmente quando querem de facto fazer a pressão, quando a pressão é maior, aconteceu na altura em que deveria ser feita a regularização, aconteceu agirem em conjunto, em bloco, para dizer vamos todos, em cartel, como se diz, vamos todos pressionar para... Portanto, é o comportamento do mercado, é o mercado. A preocupação dos grupos privados é maximizar o lucro, claro que é. Qual é a resposta relativamente à senhora deputada Paula Santos? Qual é a resposta à redução do valor a pagar? É isto que foi isto que penso que colocou. Não consigo perceber qual será a resposta. Isto é, os beneficiários da ADSE continuam a ver na ADSE um regime seguro. A maior parte dos beneficiários, principalmente os mais idosos, e é já um grande número, não percebe o mecanismo da ADSE, não sabe, até pensa que é a ADSE que presta, por qualquer razão, os serviços. Não tem este conhecimento. Os mais jovens, sim, mas a maior parte dos beneficiários não tem o conhecimento do negócio, sequer daquilo o que é que a ADSE está a fazer. No fundo, a ADSE é um intermediário, não é? Muito breve também nesta questão, dizer claramente o seguinte. Nós hoje temos um problema complicado na ADSE, não é? Porque já não basta ter uma convenção. Não é? Porque a instituição Luz, Hospital da Luz, tem uma convenção. E depois, os médicos que lá estão trabalham, se quiserem, à luz desta convenção. Isto integra-se num problema mais amplo. E era preciso ver isto, que é exatamente neste quadro evitar que no tal mercado da saúde, não tenho nada contra os privados, fique claro, não tenham o direito de escolher só o Flamignon. E se assumam com responsabilidades num sistema de saúde onde há de tudo. E esta é a questão essencial. E a questão das tabelas... Porque, insisto, é um subsistema dos trabalhadores da administração pública. E muita gente pensa, conforme dizia a senhora Presidente, sendo funcionários públicos, nem sequer imagina, em muitos casos, que antes de tudo mais têm direito ao SNS. Não sabe, não vale a pena. A ADSE é que é. E todos aqueles que dizem que isto, afinal de contas, não é bom, desenganem-se, porque não são os trabalhadores da administração pública, nem os seus familiares que vão abdicar da ADSE. Bem, a ADSE é bom pagador, um excelente pagador. De tal modo que eu ainda sou do tempo de 2017, um quilómetro valia 90 euros de transporte. Eu cheguei a dizer na altura ao Sr. Presidente, bem, deixe lá, eu ponho o meu carro à disposição, se me pagarem assim. O que é que aconteceu, entretanto? Houve uma tentativa de disciplinar preços. Antes ia para um internamento e pagava a gás, o mercúrio, pagava a cama, pagava o peso, pagava tudo.
e agora passou-se para preços muito ao nível da hotelaria e das seguradoras. Então há que potenciar isto por outros caminhos. E é isto que não faz sentido nenhum. Foram feitas umas dezenas de novas convenções, em Lisboa, que é muito importante, no Porto, que é muito importante. Olha, na minha terra, que é Vila Real, temos lá dois, a Trofa e a Luz. Tivemos que nos bater por isso. Na altura, mesmo sem convenção, o regime livre funcionava ali, porque as pessoas iam lá e eram atendidas, pagavam não sei, mas depois lá iam levavam o papel para a DSE. Bem, é preciso moralizar este sistema entre o público e o privado e o Estado, o Governo, dizer o que é que quer da DSE, seja no modelo de gestão, seja no que for, que tem a ver com o facto de ser um subsistema para trabalhadores dos serviços públicos. E é urgente que isto se faça, sob pena de continuarmos a pagar aquilo que muitas vezes não temos condições para pagar. Muito obrigado. Tem um minuto. Então, no seguimento disto que o Abrão colocou, eu queria dar nota do seguinte. No site da ADSE há muitos dados disponíveis e que são possíveis de consultar, e é onde nós também utilizamos muitas das vezes, e dar-vos nota de que 36% dos beneficiários da ADSE têm mais de 60 anos, o que significa que os outros todos têm menos de 60 anos, não é? Pronto, isto apesar de tudo é importante termos presente. Depois, dar nota de que no ano 2020, 70% dos beneficiários não utilizaram a ADSE, absolutamente a ADSE para nada. Pois, quer dizer, de facto, há uma relação direta entre o bom ou mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e o aumento do recurso à ADSE. Portanto, a tal história da sustentabilidade também se prende com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, o seu bom e mau funcionamento. Grande parte da utilização é para consultas e cada vez mais de medicina geral e familiar. Aliás, eu creio que todos veem que nos grandes hospitais privados passou a existir a medicina geral e familiar. Conforme foi falindo os cuidados primários de saúde e os médicos de família, transitou para o privado a medicina geral e familiar. E, portanto, hoje, milhares de beneficiários da ADSE, porque não têm médico de família, utilizam para a consulta da medicina geral e familiar. E depois, a medicina dentária é um dos grandes custos e uma das grandes áreas que é utilizada pelos beneficiários, e percebe-se o porquê. Onde é que está a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde? Portanto, há uma relação direta entre uma coisa e outra. Portanto, importa naturalmente que a ADSE funcione bem, mas importa, acima de tudo, para todos nós, que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem. Muito bem. Muito obrigada. Agradeço-vos, na pessoa da sua Presidente e dos senhores Conselheiros, a disponibilidade para terem estado connosco. Desejo-vos continuação de bom trabalho e até um dia destes. Senhores deputados, portanto, vou só acompanhar os nossos convidados à porta e continuaremos com a nossa reunião rapidamente.